esse livro, ele fala da minha autobiografia, mas quando eu comecei a escrever, eu queria escrever mais sobre a minha família, porque a gente veio do Espírito Santo, meu pai queria dar a melhor qualidade de vida para a família, mas quando chegou em Magé, ele continuou trabalhando na lavoura, combatendo formiga com formicida e se intoxicou e morreu aos 46 anos. E eu não conheci meu pai, eu estava com 2 anos e meio. E eu comecei a assuntar, a perguntar, saber como é que foi e tal, e tal. E eu queria fazer uma homenagem ao meu pai. Entendeu? Na época, eu queria fazer uma homenagem ao meu pai. Aí comecei a escrever. Escrever e tal. Depois, eu parei, deu uma brochada. Aí parei de escrever. Aí depois senti com a necessidade de escrever sobre Japuíba, porque Japuíba me acolheu. Eu cheguei com 2 anos e meio a Japuíba. E eu fui adotado por Japuíba, né? Na verdade, eu não conheço a terra onde eu nasci. Nunca fui lá, não tenho vontade de ir, porque Japuíba é o meu lugar. Então, ali eu escolhi para viver, deixar as minhas raízes e ali no final da minha vida deixar lá meus restos mortais, porque já concluí a minha sepultura, porque meu pai, quando morreu, ele não tinha lugar onde cair morto e deixou a gente assim, sem condições sociais, entendeu? E ele foi enterrado numa cova rasa, e lá sumiu o resto mortal dele. E eu achei que isso eu tinha que recuperar. Então, eu consegui recuperar muita coisa com a minha história dentro desse livro, entendeu? De casa em casa, todas as casas que eu morei, porque na época a gente não tinha casa própria, morava de casa alugada, e em cada casa tem uma história, entendeu? E eu fui criado por um casal de irmãos, por isso que eu sou barbeiro. O outro irmão era barbeiro, e a minha irmã, que veio para Japuíba com 18 anos, que assumiu um compromisso de criar um casal de irmão, ela simplesmente não tinha praticamente leitura. Ela tinha vontade de ler. E ela aprendeu corte e costura e sobreviveu por muitos anos, criou os filhos em cima de uma máquina de costura. Teve vários relacionamentos que não deu certo e ficou os filhos para ela, e ela assumiu tudo, não quis saber de pensão, de nada. Ela ficou em cima da máquina de costura e sobreviveu, criou os filhos. Depois ela estudou, formou professora, deu aula e depois fez biologia. Hoje ela está com 80 anos, é a única irmã que eu tenho. Os outros já morreram, só tenho eu e ela. E eu devo muito a ela, entendeu? Devo muito a ela. Porque minha mãe também veio, mas quando meu pai estava prestes a morrer, fez um pedido a ela, que ia completar 18 anos, que ajudasse a criar um casal de irmãos. Minha irmã, que tinha 5, e eu, que tinha 2 anos e meio. E ela assumiu esse compromisso, entendeu? E deu conta do recado. E eu conto isso tudo aqui. Símbolo de resistência. Sapucaíra, símbolo de resistência. Viu o progresso de Japuíba crescer e prosperar. Viu o progresso dessa gente pouco a pouco a murchar, com a praga do mosquito toda noite a atacar. Não ficava uma viva alma para a história que contar. O povo de Japuíba, a maioria, foram morar na Serra de Bertoldo. A Serra de Bertoldo era bem povoada devido a isso. Tinha até lotação para ir e voltar na época. Isso nessa época de 30
década de 30 à década de 40. E no final da década de 40, o prefeito era o Euclides Maia. E o pessoal da malária contratou os machadeiros para cortar a sapucaíra. E aí os caras foram, mas era machado, não era motosserra. Se fosse motosserra, ela não estaria lá. E aí os caras começaram a meter o machado na árvore, a madeira um pouco dura, então ia cegando o machado, eles tinham que parar para molar. Deu tempo do prefeito ir embargar. E salvou a sapucaíra que está lá. Já tem 300 anos. Então, é uma árvore histórica. Quando você for a Japuíba, você vai lá visitar a sapucaíra. Ela, em setembro, ela fica toda assim, ó. Toda florida. Final de setembro, início de outubro, ela está florida. Todo ano ela dá a floração. Então tá, vamos lá. Vamos continuar. Com a praga dos mosquitos, toda noite atacar. Não ficavam a alma para a história que contar. Ó sapucaíra, que és a mais bela, a ti culparam pela febre amarela. Chegaram ao homem de machado, tentaram cortar, abrindo ferida no caule, difícil de cicatrizar. Ó bela sapucaíra, tu és mesmo resistente. Do seu caule restou ferida, mas no machado restaram dentes. Sapucaíra das nossas matas, serás elógico, o nosso patrimônio ecológico. Serás sempre a herdeira, apesar da sua idade, ainda é jovem por inteira. Sei que geração e mais geração aqui verás passar. Você que faz sombra o ano inteiro, que perfuma e enfeita, com suas folhas rosas e flores lilás, enfeita a nossa esquecida, porém simpática Japuíba. É um resumo da poesia da sapucaíra. E quem lê esse livro vai ter, assim, uma boa lembrança de Japuíba, do histórico da minha vida e das raízes, é onde eu participei, todo o movimento que eu participei, tudo que eu participei, as pessoas que participaram comigo, que lutaram junto comigo, elas estão aqui.